Fala pessoal, tudo beleza? Sejam muito bem-vindos novamente aqui ao canal e o vídeo de hoje é muito especial para mim. Por quê? Porque eu vou falar naturalmente sobre a minha trajetória. E por que você vai falar sobre a sua trajetória, Pedro? Porque dia sim, dia não, lá no Instagram, vem alguém que tem o sonho, o desejo, como eu lá atrás, de se tornar defensor, de saber um pouco mais sobre a defensoria e, claro, saber mais ou menos o caminho percorrido por profissionais que atualmente ocupam o cargo almejado. E assim também com uma deferência e agradecimento ao retorno que constantemente eu recebo através desses canais de comunicação, sobretudo lá no perfil @prof. Pedro Coelho DPU do Instagram, eu vou falar um pouquinho sobre a minha trajetória. Não vão ser dicas propriamente ditas, algumas dicas vão existir, claro, mas não vão ser dicas propriamente ditas de como estudar, mas falar um pouco sobre mim e falar justamente a partir da minha graduação. Eu tive uma trajetória relativamente rápida, me formei no início de 2009, lá na UFPE, na Faculdade de Direito do Recife, da Universidade Federal de Pernambuco, e isso em janeiro de 2009 em meados de 2010 foi homologado o resultado do meu concurso da DPU, do quarto concurso da DPU, depois de passar pela fase objetiva, segunda fase, a fase prático-dissertativa e, claro, também a prova oral e de títulos. Mas vamos voltar lá atrás. Vamos voltar em 2008, qual era a minha realidade quando eu concluí o meu 9º semestre dos 10 da graduação. Como é que eu era como aluno? Eu era um bom aluno, era um aluno esforçado, era um aluno que eu me considero estudioso, mas que eu me dedicava fundamentalmente ao estudo da doutrina. Só que o meu estudo ele foi prejudicado por alguns fatores, por opção mesmo, que eu tive durante a minha graduação, que eu me dediquei bastante ao movimento estudantil. Para mim foi algo muito importante, sempre fui vinculado ou me dediquei bastante aos movimentos sociais e especificamente naquela época ao movimento estudantil. Cheguei inclusive no ano 2007 a ser presidente do diretório acadêmico. Quem é lá de Recife, de Pernambuco, sabe que o diretório acadêmico de lá demanda muito do nosso tempo. Enfim, era uma atividade que para mim era bacana, era interessante, mas que me trazia uma conta. Eu tive que fazer opções, eu não pude me dedicar como eu acho que eu deveria ou que eu poderia, não me arrependo não. E também outras opções, eu fiz pesquisa, eu fiz monitoria, eu fiz projetos de extensão, enfim. O fato é que eu cheguei ao final do meu 9º semestre com vários buracos. E claro, qual é a nossa constante preocupação na iminência da gente se formar? É concluir a monografia de final de curso, o trabalho de conclusão de curso. E 2, é estudar e ter êxito na OAB. E foi isso que eu fiz. A partir daí eu sempre estagiei demais e continuei estagiando até o meu último dia, até o 10º período da minha faculdade, na minha graduação, mas eu também passei a me dedicar nesse último semestre ao estudo da OAB. Eu comprei aqueles resumozinhos que são superficiais, não são suficientes para a gente aprender de fato as disciplinas, as matérias, mas se você conjugar aqueles resumos voltados, direcionados para a ordem e também questões de provas anteriores, era mais do que suficiente para, testando, a gente identificar a capacidade de superar os 50% necessários para a aprovação na primeira etapa. E aí eu fui desenvolvendo esse hábito e meti as caras de fato, porque eu precisava correr atrás do prejuízo. E essa foi uma sistemática que funcionou até além do que eu imaginava. Meu desempenho na primeira fase foi bastante interessante. Não vou me recordar agora, mas ficou entre 75% e 80% de aprovação. Para mim, e em comparação com outros colegas, isso foi bacana, mas a gente está concorrendo só conosco, tanto na OAB como, para mim, é a realidade do seu concurso. Só que aqui, na escolha da segunda fase, é que a gente começou, ou eu comecei a enxergar um perfil que eu sempre tive, mas que eu enxergo hoje que é um diferencial, sem dúvida alguma, na hora da preparação de concurso. Quando eu me formei, especificamente lá em janeiro de 2009,
eu já tinha delineado o que eu queria fazer. Pedro, você sempre quis ser defensor público? Não. De início eu queria advogar. Tive experiência em escritório de advocacia muito interessante, também estagiei em vários, no judiciário, estagiei no Ministério Público, estagiei na Defensoria Pública, na PGE, enfim, tive várias experiências de estágio. Mas eu tinha uma certa vontade, mas não tinha absoluta convicção. Isso quando eu comecei a estudar para a OAB. Só que a DPU, especificamente, ela nunca foi tão estranha na minha casa. Por quê? Porque em 2008, a minha irmã prestou concurso para a Defensoria Pública da União, estava no dia ou na fase oral habilitada entre as 10 ou entre as 15 e terminou levando pauta, ela terminou sendo reprovada na prova oral, que a gente vai falar aqui daqui a pouquinho lá na frente, quando a gente chegar nessa fase. Mas o fato é que, desde então, Defensoria Pública era algo, especificamente a DPU, que se falava naturalmente lá em casa. E aí um amigo nosso que teve êxito nesse concurso começou a exercer a função e a falar comigo, cara, bicho, conhece um pouquinho, vai lá, a gente troca uma ideia, e aí começou a me apresentar e de forma que eu me formei já querendo ser defensor público e especificamente ser da DPU, porque era uma carreira federal, eu gostava da matéria federal, eu podia através dela atuar na prática com a questão criminal, que era sempre a minha predileção, e a partir daí eu já me formei querendo me direcionar. E aí veja qual era o meu dilema, poxa, eu estudei doutrina, eu tinha base em algumas matérias primordiais, e especialmente na parte criminal, que eu já tinha sido monitor, etc. Mas eu podia escolher a segunda fase em direito penal. Só que, não sei se vocês já viram, mas o edital da Defensoria Pública da União é algo assustador. A parte mais difícil do concurso é ler e encarar aquele edital. São 23 ou 24 matérias, a depender do ano e da perspectiva, que você fica assombrado. E aí, dentre essas matérias, tinha direito do trabalho e processo do trabalho. Matérias essas com as quais eu nunca tinha nem tocado, nem olhado. Pedro, e como você passou na graduação? Eu não vou falar aqui do professor, mas eu fiz um trabalho que de uma forma ou de outra, eu consegui reproduzir a nota daquele trabalho 4 vezes. Então, para 2 cadeiras de processo do trabalho e de direito do trabalho, eu consegui reproduzir uma nota de um trabalho que eu mal tinha contribuído. Beleza? Na minha época de movimento estudantil. Então, eu não sabia nem sobre princípios laborais. E por que eu estou falando isso? Porque essas 2 matérias estavam previstas no edital da Defensoria. E eu tinha, inexoravelmente, se eu quisesse aquele cargo, que saber minimamente direito do trabalho e processo do trabalho. E aí eu tomei uma decisão difícil. Eu disse, olha, o que eu mais quero e o que eu mais tenho medo é terminar a graduação e não passar no exame da ordem. Por quê? Porque a gente, quando se forma, enxerga a OAB como algo obrigatório. É bem como prestar contas à sociedade dos anos que você se dedicou à graduação. E eu comprei esse risco. Eu até disse lá em casa, eu vou fazer, mas por que você está correndo esse risco? Por que você não faz direito penal e já garante ou aumenta imensamente a probabilidade de êxito? E eu comigo, não, porque eu sei que eu quero chegar lá na frente. E para eu chegar lá na frente, eu preciso saber. Essa é uma oportunidade de eu passar 30, 45 dias, eu não me lembro, mais ou menos 1 mês e meio do intervalo da primeira para a segunda fase, estudando exclusivamente direito do trabalho e processo do trabalho. E foi isso que eu fiz. Diariamente me dedicava ali umas 6 a 8 horas fazendo peça, estudando, lendo súmula, lendo OJ, decorando súmula, decorando OJ, entendendo um pouco a principiologia e começando a raciocinar. Ao fim e ao cabo desses 30, 45 dias, eu me submeti à prova e tive êxito. Bacana, fiquei feliz, obviamente, mas mais feliz do que a carteira da ordem, eu saí ali daquele exame da OAB com uma carteira da OAB, como advogado efetivamente, e com 2 novas disciplinas no meu cartel, no meu currículo, no meu bolso. E automaticamente eu disse, agora pessoal, Pedro, você vai se dedicar essencialmente para
o concurso da Defensoria Pública, DPU. Só que na época, em 2009, não havia de fato a previsão de um edital da Defensoria Pública Federal. E aí o que é que eu fiz? Eu peguei o edital da DPU, eu peguei os 3 últimos editais de Defensoria Pública do Estado e montei o edital que eu gosto de brincar da Defensoria Pública de Pedro. Como assim Defensoria Pública de Pedro? Eu montei o meu edital. Como é que eu montei o meu edital? Eu dividi cronologicamente os meus estudos de segunda a sexta-feira, o primeiro turno. Eu me estudava 2 turnos, ou de manhã e à tarde, ou tarde e noite, ou de manhã e à noite, a depender da minha disponibilidade de tempo. E eu fazia os 2 turnos de segunda a quinta, mais o primeiro turno da sexta, que era sempre sexta pela manhã, eu vou estudar o corpo geral, o corpo fundamental, que são as matérias padrão que a gente precisa ter mais cancha, que a gente precisa ter mais segurança. Lembrando que grande parte dessas matérias eu tinha estudado por doutrina, boas doutrinas. Eu tinha vários buracos, mas os pontos que eu tinha estudado, eu de fato tinha alguma base que para mim já era um pouco mais fácil. Então, era de segunda a sexta de manhã, eu estudava o quê? Direito penal, processo penal, leis penais especiais, direito constitucional, direito administrativo, civil, processo civil, e construía essa carapaça, esse embasamento que me serviria para as demais fases e também para criar o que eu gosto de dizer de raciocínio jurídico. Agora eu tinha estofo para criar esse raciocínio jurídico ou desenvolver esse raciocínio jurídico. Certo, Pedro? E a partir de sexta tarde, você ia tomar cerveja? Não, eu não podia tomar cerveja. Por quê? Porque, quer dizer, eu podia tomar cerveja, óbvio, mas não podia passar o final de semana todo tomando cerveja. Então, o que é que eu fazia? Eu justamente passava esse período a me dedicar a estudar jurisprudência, revisar a jurisprudência, fazer muitas questões, mas, sobretudo, estudar as matérias diferentes. Lembra, o que é que eu queria? Qual era o meu objetivo fundamental? Era DPU. E eu estudando os 3 concursos anteriores da Defensoria Pública Federal, da União especificamente, eu identifiquei, por exemplo, que direito penal e processual penal militar eram matérias importantíssimas, arrisco a dizer imprescindíveis até, tanto para o dia a dia como para a aprovação, já que mais de entre 5% e 10% da prova versavam sobre essas matérias, e eram matérias que quase ninguém sabia. Ninguém estuda penal, processo penal militar, salvo raríssimas exceções. Então, eu ali desenvolvi aqui outra faceta da estratégia. Por quê? Eu vou estudar, porque, de fato, haverá outras pessoas no dia do concurso que têm muito mais tempo do que eu, têm muito mais bagagem do que eu, mas essas pessoas raramente vão estar estudando a penal e processo penal militar. São matérias que são deixadas em segundo plano para serem estudadas após a publicação do edital. E aí, o que é que eu fazia? O que é que eu fiz? Eu me antecipei. Ah, Pedro, você comprava uns tratados de penal, processo penal militar? Óbvio que não. Eu comprei um resumozinho e estudava reiteradamente aqueles resumos. Tinha um caderninho que eu anotava o que era diferente da área militar e da área normal, do penal militar e do penal ordinário, e também lia bastante o Código Penal Militar e o Código de Processo Penal Militar. Só com isso, pessoal, de fato, só com isso, eu consegui acertar todas ou quase todas as questões da primeira fase. E aproveitava não só para estudar essa parte, eu estudava também através de resumozinho Estatuto da Criança e do Adolescente, que eram matérias também de Defensoria Pública Estadual, Estatuto do Idoso, e várias leis específicas, a parte de princípios institucionais da Defensoria, que hoje exige uma carga relativamente pesada, um estudo específico, mas na época não, e era uma dessas matérias que só eram estudadas às vésperas da prova, após edital, e tudo isso eu fazia no final de semana. E aí o que é que eu fazia? Eu conjugava essa estrutura de estudo mais enxuta, o resumo e lendo legislação e jurisprudência, e também, claro, sempre fazia questões, é imprescindível. Já tem um outro vídeo aqui que eu gravei, qual o maior segredo do CESP, e aí lá eu digo por que é imprescindível fazer e estudar através de questões. Mas e aí?
E aí, quando eu errava uma questão e eu não sabia nem por que eu tinha errado, aí eu ia na biblioteca procurar de fato, na doutrina e tudo mais, mas tudo eu concentrava, eu saía anotando, não ia parar tudo e vou na biblioteca, não, eu saía anotando e concentrava tudo num dia e ia resolver, tentar entender o porquê eu havia errado. Só que isso está um enredo maravilhoso, Pedro. Então quer dizer que você não teve percalços no seu trajetória, não. E eu tive talvez não, com certeza o maior percalço, o maior ponto de dificuldade, o maior momento de dificuldade e que eu reputo justamente o turning point da minha aprovação. Que ponto foi esse, Pedro? Que ponto da transformação foi esse? Foi justamente em meados de 2009, quando saiu o edital do concurso da PGE, do meu estado, em Pernambuco. Por quê? Porque vários dos meus amigos estudavam para advocacia pública e eu escolhi defensoria pública. E aí saiu e a PGE, meu Deus do céu, era o concurso dos sonhos de muita gente. E era um concurso, eu já tinha estagiado lá, eu gostava da instituição, apesar de eu não ter a predileção da atuação na advocacia pública, mas tinha um fascínio, por quê? Porque a PGE Pernambuco permite conjugar a atividade pública com a atividade da advocacia e eu tinha, de certa forma, uma vontade de advogar no crime, advogar na área criminal. E eu poderia realizar essas duas atividades, pelo menos na minha cabeça. Então era algo assim, esse é um concurso para o qual eu não estou me preparando, mas se cair no meu colo, meu amigo, eu abraço e beijo com toda a vontade e carinho do mundo. E aí eu me inscrevi e fiz. Só que, doutor, só que, doutora, cuidado para a ideia da síndrome da fila do supermercado. Por quê? Porque às vezes saem editais no meio do percurso e você, agora eu vou me dedicar para um, agora eu vou me dedicar para outro, agora eu vou me dedicar para esse outro. E eu não fiz isso. Acertei, mas é algo muito difícil. Como assim você acertou? Eu não saí da minha ideia de estudar para defensoria. Eu queria criar uma base para defensoria. Eu estava me especializando em concurso de defensoria. Eu estava querendo me especializar. O primeiro concurso que eu fiz calhou de ser esse da PGE, porque não tinha saído nada. Isso aí já fazia o que? Uns 7 meses, mais ou menos, que eu vinha estudando. Só que a PGE, o concurso da PGE-PE, é um concurso pesado, um certame pesado, que o ideal é que você esteja se preparando diretamente para esse concurso. É um concurso que cai muito forte a parte de processo civil, a parte voltada à fazenda pública. É um concurso que cai muito direito tributário, muito direito administrativo. Eu me recordo bem que houve uma incidência significativa na primeira fase de temas relacionados ao ICMS, que é uma lei monstruosa, específica do Estado, com a qual eu nunca tinha tido nenhuma espécie de contato. E aí, naturalmente, qual foi o meu resultado? Eu tive um desempenho aquém do que eu reputava ideal. Eu idealizei uma preparação, eu idealizei um desempenho que eu não tive êxito. E aí eu, naturalmente, como todo ser humano, fui buscar contatos com os meus amigos, conhecidos, colegas que, em sua imensa maioria, estudavam especificamente para a advocacia pública, para concursos de procuradoria, e eles tiveram um desempenho. Nem todos passaram para a segunda etapa, mas quase todos dos meus amigos mais próximos tiveram desempenho superiores ao que eu tinha verificado, e aí o mundo caiu, né? Eu fiquei muito triste, eu disse, olha, tá tudo errado, eu tenho que repensar toda a minha estratégia, e essa minha revolta, decepção, desespero, tudo junto, demorou mais ou menos 48 horas, que foi o momento em que eu esfriei o sangue, esfriei a cabeça e disse, poxa, você está sendo muito injusto. Conforme eu disse, estava aí há uns 7 meses preparando para a defensoria, criando estofo para a defensoria. E aí, poxa, não é justo com você modificar drasticamente o seu planejamento, indicar e reconhecer como equivocado e sem êxito essa preparação a partir de um concurso de procuradoria para o qual você não estava se preparando, para o qual dentro do programa havia uma série de lacunas
propositalmente deixadas de lado. E aí eu tive, de certa forma, uma sorte, porque já havia previsto nesse intervalo uma prova, a prova da Defensoria Pública do Estado de Alagoas, para o dia 22 e 23 de dezembro daquele ano de 2009. E eu falei para mim mesmo, eu vou prosseguir e vou me dar o direito de fechar um ano de preparação. Óbvio que eu ia ter um saldo positivo, porque conhecimento estava sendo agregado. Mas eu disse, é mais justo que eu, fechada a prova de Alagoas, eu faça um balanço desse ano e aí sim, de maneira mais concreta, após me submeter a uma prova para a qual eu estava me preparando, ou menos na linha do que eu estava me preparando, eu vou analisar se eu preciso mudar de rumo, se eu não preciso, o que é que eu preciso fazer de ajuste, e foi justamente isso que eu fiz. E aí, sobre esse tema, eu volto no próximo vídeo. De verdade, eu espero que vocês estejam gostando. Comenta aí embaixo, me dá mais dicas, o que é que você tem curiosidade para saber e, claro, se está na expectativa para a postagem do próximo vídeo. Podem conferir lá, não vão se arrepender, porque a partir de lá, ou a partir do próximo vídeo, eu falo justamente desse turning point, do ponto da virada rumo à aprovação, tanto na DPE Alagoas como na Defensoria Pública da União. Espero vocês no próximo vídeo, comenta aí, dá a curtida, se inscreve no canal e nos vemos em breve. Valeu, pessoal!